Urgente, 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 urgente. Se for realmente um sonho, não nos acordem, porque agora, cada vez mais, a chance do Edinaldo deixar a CBF é gigante, meu amigo, gigante. Isso porque, segundo as informações que acabaram de sair no Globo Esporte, o Edinaldo ele pode ser suspenso da CBF, ou seja, toda aquela parada que foi de votação, de reeleição, pode ser cancelada. Eu vou explicar a você o que é que está acontecendo. Até suposta fraude de assinatura existe aí, meu querido. Você vai entender o que é que acabou de acontecer e que acabou de sair no GE. Só pedir antes de mais nada, te inscreve aqui no Lunatic, irmão. A gente está trazendo informação em cima da hora. Informação sai, a gente já está lançando o vídeo aqui para vocês aqui. Então, vamos lá, sem perder tempo. Agora que você já se inscreveu, vamos falar. Vice da CBF. Olha como está a situação na CBF, tá gostosa. Viu? Vice da CBF pede ao STF suspensão da homologação do acordo que manteve Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Viu? Você vai entender o que é que está acontecendo. Um dos signatários do acordo, Fernando Sarney, argumenta que texto não tem validade jurídica depois de denúncias de que uma assinatura foi fraudada. Meu amigo, isso aqui é The Office, Black Mirror, sabe? É umas paradas malucas que acontecem na CBF. Presta atenção no que tá rolando. O vice da CBF, Fernando Sarney, perdeu na tarde desta quarta-feira a suspensão imediata do acordo homologado pelo STF, Superior Tribunal Federal, que manteve Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF, né? Um dos signatários do acordo, Sarney, argumenta que o documento não tem validade jurídica, pois depois da denúncia de que uma das assinaturas do Coronel Nunes, ex-presidente da entidade, foi falsificada, irmão. Olha a parada maluca que tá rolando na CBF. Na prática, o pedido de Sarney é pelo afastamento imediato de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Isso porque, além do acordo homologado do STF, o presidente da entidade se valeu de uma liminar expedida pelo Gilmar Mendes, que reconduziu Edinaldo ao poder em janeiro de 2024, sob a alegação de que o Brasil poderia ser punido esportivamente caso continuasse sendo presidido por um interventor. Ou seja, naquela época ali já foi uma loucura, porque assim, com medo de ser punido nas entidades mundiais, trouxeram um cara que estava cheio de treta de volta, né, que foi o Edinaldo. Fala aqui, ó. Fernando Sarney pede que o STF suspenda imediatamente os efeitos do acordo, ora impugnado por simulação de negócio jurídico, a qual se evidencia pelas provas robustas que demonstram a invalidade jurídica da assinatura do senhor Antônio Carlos Nunes de Lima, afirma um trecho da petição do ex-vice-presidente, né? Ou seja, o que ele está pedindo aqui, basicamente, só para você entender o que é que está acontecendo, depois eu vou explicar sobre essa assinatura. Está sendo pedido aqui que o Edinaldo seja afastado, porque na liminar que liberava o Edinaldo para voltar, tinha uma assinatura falsificada, segundo o ex-presidente da CBF. Ele explica aqui, ó, a petição apresentada pelo vice-presidente da CBF nesta terça-feira é mais um capítulo na batalha judicial que se arrasta há 3 anos, desde a eleição de Edinaldo ao cargo de presidente da entidade em 2022. Uma ação que tramitava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro questionava a legitimidade do pleito. Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF, no atual mandato, válido até março de 2026, ele rompeu politicamente com Edinaldo e não fez parte da chapa reeleição por aclamação para mandato de março de 2026 até março de 2030. A situação parecia ter tido um desfecho em fevereiro deste ano, quando foi homologado o acordo entre dirigentes da Federação Mineira de Futebol, legitimou a eleição de Edinaldo. Assinaram um protocolo Antônio Carlos Nunes de Lima, o Castelar Neto, Fernando Sarney, Gustavo Feijó, Rogério Caboclo e a Federação Mineira de Futebol da própria CBF. O que é que tá rolando, cara? O que é que tá rolando? É que, segundo as afirmações aqui, né, só para você entender de forma leiga também, que eu também não sou jurista nem nada, tá?
Uma dessas assinaturas que homologava a volta do Edinaldo foi fraudada. Foi fraudada, denúncia de falsificação de assinatura. Então, se existe um documento com assinatura fraudada, automaticamente esse documento não tem validade. Então, já subentende-se que se não tem validade, o Edinaldo está inapto. Ele não pode estar como presidente da CBF. E isso vai muito mais além, porque assim, se ele não podia naquele momento continuar como presidente, automaticamente ele não poderia também ser candidato à reeleição. Então, se for aprovado pelo STF, além do Edinaldo perder o seu mandato, né, também existe a possibilidade da reeleição ter sido anulada, porque afinal de contas, se o cara não era apto para ser presidente, como é que ele era apto, como é que a eleição era apta para acontecer? Então, olha o bololô que a CBF está envolvida. Enquanto isso, continuamos sem um técnico de futebol. A seleção brasileira, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de maio, às 2h48, não tem um técnico para a seleção brasileira. Lembrando que em menos de um mês já tem jogos da eliminatória da Copa do Mundo e a gente não tem ainda um técnico para assumir a seleção brasileira, ou seja, é uma bagunça gigantesca, e aí já abre precedente para, talvez nesse período, caso o Edinaldo seja suspenso, aconteça uma outra eleição, só que se essa outra eleição acontecer, um outro cara ganhar, e aí depois ele conseguir, sei lá, um recorrer dessa situação, ele volta, ou seja, é uma bagunça. A CBF, ela é o reflexo do que é o Brasil. Uma zona, uma bagunça, a gente não sabe. Ora entra o presidente é impeachment, é preso, é solto. Aí o outro que era presidente agora tá para ser preso também, mas aí não foi preso ainda porque tá no hospital, porque levou uma facada e tudo. Assim, é uma loucura. E assim, claro, cara, que se o país é assim, isso se reflete totalmente no futebol também, que é uma bagunça, sabe? E pior de tudo, dentro de tudo isso que está acontecendo, a gente vive a pior crise da nossa seleção brasileira. Porque crise na CBF sempre existiu. O que blindava essas crises era exatamente o futebol. Que por mais que fosse um local cheio de problema, mas o futebol era um local realmente onde entregava resultado. Tanto que o Brasil é pentacampeão, chegou em outras finais de campeonato mundial, né, da Copa do Mundo, chegou em semifinal. Então, era uma seleção que sempre entregava. Agora, além da gente ter um problema dentro da maior instituição de futebol do nosso país, que é a CBF, que rege o nosso futebol, que é a CBF, a gente começa a ter essa crise também, futebolisticamente falando, porque a gente não tem técnico, a gente não encanta mais, os jogadores da gente não conseguem entregar, o país clama por um bom técnico, e aí essas notícias saem fora, e como é que o Ancelotti vai assumir uma seleção brasileira desse jeito, sem saber se amanhã ele vai continuar? Então é uma bagunça gigante, mas eu quero saber a opinião. Fala para mim aqui nos comentários. Você acha que o Edinaldo tem que ser expulso da CBF? Sim ou não? Comenta aí, quero saber a tua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque quando sair a atualização, eu volto para trazer essa informação para vocês. Um abraço, até já. Tchau, tchau.